desenvolvimento regional. Bom, gente, mas aí eu começo falando sobre a importância da adesão desses projetos de recuperação de áreas degradadas, né? Por que que é importante, né? Então, a gente destaca que traz benefícios ambientais, né? No sentido de recuperar, né, essas áreas, recuperar as terras agricultáveis, no sentido de recuperar a função ambiental das áreas, né? Então, recuperar essas terras é bem importante para recuperar aquelas funções ambientais, e aí a gente vai lembrar do que aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul, né, que a legislação foi um pouco modificada em relação ao Código Florestal, e que muitas das áreas das matas ciliares dos rios, elas foram retiradas, e fez com que, né, essas localidades elas perdessem a função ambiental delas, né? Então, é uma coisa para a gente pensar um pouco. Também, além disso, nós também visualizamos evitar o assoreamento, né, dessas drenagens, né, e dos corpos hídricos como um todo, evitar as inundações e melhorar a disponibilidade hídrica para a população, para a comunidade, né, para as pessoas que habitam naquele local. E aí, tomando como base a base jurídica mesmo do nosso estado, do nosso país, quando eu falo estado é relacionado ao país mesmo como um todo, a gente tem a Constituição Federal, né? E ela vai prever no artigo 23, inciso 6º, a competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, né? Então, está na Constituição Federal, e o artigo 225 dessa Constituição, ele vai dizer que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, né? E, obviamente, que repassando também para as gerações futuras. Bom, gente, e aí, além disso, da lei, só desligar aqui minha internet só um instantinho, pronto. Além disso, né, a questão da base jurídica, eu também destaco a questão a lei federal, a 12.651, né, que refere-se ao Código Florestal. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né, afinal de contas, vocês estão num curso, né, que refere-se as questões ambientais, né? Então, assim, esse Código Florestal, ele foi refeito, né? Foi modificado, na verdade. Ele tinha o primeiro que era tinha um que era de 1965, né? Teve outros anteriormente, mas teve um de 1965 e posteriormente, no ano de 2012, foi que houve essa modificação, né? E aí ele vai resgatar o que a Constituição falou, né? Que basicamente vai dizer que é responsabilidade comum da União, dos estados, do distrito, dos municípios, em colaboração com a sociedade, né, a criação de políticas de preservação e restauração da vegetação nativa, para garantir aquelas funções ecológicas, né, que eu já falei para vocês. Então, assim, além disso, o Código ele também vai dizer, nos princípios, que a criação e a mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa também devem ser fomentadas, né, também devem ser estimuladas, né. E aí eu dou o exemplo do projeto, né, obviamente que é um recurso que vem do governo federal, mas também um projeto que existe no estado de Minas Gerais, que tem um pagamento pelos serviços ambientais, né? E o que é isso, né? É basicamente você ter o produtor, né, rural, você tem aquela propriedade rural, e ele é pago para manter aquelas áreas de nascente, né? Eu acredito que o nome do projeto é Plantadores de Água. É um projeto bem conhecido. E aí é exatamente isso, ele destina uma verba para aquelas pessoas que têm aquelas áreas, preservar mesmo, né? Conservar aquelas áreas de nascente que são extremamente importantes para o desenvolvimento da bacia, né? Da bacia hidrográfica. E aí, gente, quando eu falo em bacia hidrográfica, vocês vão lembrar, né, que todos nós estamos numa bacia, né, numa bacia hidrográfica, e é basicamente uma área como um todo, né? Essa área ela é drenada e essa drenagem ela vai convergir para um fluxo principal, né, para um rio canal principal, né? E aí, como o próprio nome do projeto diz, é Projeto Potengi, e é exatamente o projeto relacionado à bacia hidrográfica do Potengi.
Bom, mas aí, voltando ainda para essa questão da base jurídica, nós destacamos ainda dentro do Código Florestal a questão das APPs, né? O que são essas APPs, né? Elas são áreas protegidas, cobertas por vegetação ou não por vegetação nativa, né? Com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar das populações humanas, né? De um modo geral. E essas matas, essas vegetações, né, essas áreas, as APPs, as áreas de preservação permanente, né, são aquelas áreas no entorno desses corpos hídricos que, como vocês podem ver aqui, né, elas vão variar de acordo com a espessura, a largura desse rio. Então, por exemplo, rios que são menores do que 10 metros, eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu cursor do mouse, mas rios que são menores do que 10 metros, eles devem ter, por lei, uma proteção de 30 metros de mata ciliar. E da mesma forma, né? Rios com espessuras de 10 a 15 metros a 50 metros, né, de largura, eles devem ter uma mata ciliar de 50 metros. Então, o que é que acontece? O dono daquela área, né, que tem um rio que está interceptando ali aquela área, ele deve, por lei, proteger essas áreas, né, essa mata ciliar, né? Essa zona ripária também, que o pessoal chama, né? Então, gente, é uma área que é extremamente importante exatamente para manter essa função ambiental e evitar todos aqueles problemas que eu falei no início, né? A questão do assoreamento, a questão das inundações, então é extremamente importante. Além disso, nós também destacamos a questão da proteção das nascentes, né? Das nascentes e dos olhos d'água, né? Então, para as nascentes, se você tem um olho d'água ou uma nascente, né, que numa determinada área, então você vai ter que ter um raio de 50 metros ao redor dessa nascente para que seja protegido, né? E aí, quando eu falo proteção, é não desmatar, né? Não deixar fazer agricultura, a questão da pecuária também. Então, são áreas que devem ser conservadas. Por quê, né? A nascente, especialmente porque é dali que vai nascer o rio, né? O próprio nome diz, né? Os rios começam nascendo, brotando, né? Da terra, né? Através desses pontos que acontecem ao longo da bacia. Muita gente, às vezes a gente pensa que só existe uma nascente, mas dentro de uma bacia não tem só uma nascente, né? A gente tem várias nascentes e que elas precisam ser protegidas. Bom, e elas também devem ser protegidas tanto as nascentes perenes como os olhos d'água e nascentes perenes e intermitentes, né? Também é lei, é regra, né? E aí, caso isso não aconteça, essas intervenções, né? Elas não podem de retirada de vegetação não podem acontecer, né? Então, caso isso aconteça, caso haja essa retirada da vegetação, né? Acontece o descumprimento da lei e a pessoa, juntamente com o município, né, elas podem sofrer sanções administrativas, civil ou penal. Então, é bem assim, existe a legislação, né, para ser cumprida. Então, são áreas de extremo interesse. Bom, gente, e aí a gente entende que, concluindo agora essa primeira etapa, né, essa primeira etapa da minha fala, a gente entende que a recuperação dessas áreas, ela vai ajudar na promoção do desenvolvimento sustentável, evitará a aplicabilidade, né, de penalidades e ela vai contribuir para o cumprimento adequado das leis. Então, percebam que é de extrema importância, né, a adoção, na verdade, desses projetos de recuperação de áreas. Então, gente, partindo aqui para o nosso estado, eu não sei se todos vocês são aqui do Rio Grande do Norte, mas eu acho interessante apresentar, né? Esse é o mapa do Rio Grande do Norte, aqui nós destacamos 15 bacias hidrográficas, né, no nosso estado. Então, a gente destaca a bacia hidrográfica do Rio Potengi, né, que é essa oitava aqui, como vocês podem ver pela seta. Então, é uma das bacias que pode-se dizer que é extremamente importante para o nosso estado, né, para o Rio Grande do Norte como um todo. É uma bacia que
existem também diversos usos, né? Então, quando você associa os usos, né, do território, os usos dessas bacias, você vai acabar encontrando alguns conflitos, né? Então, é interessante também porque é uma área que a bacia hidrográfica também ela é uma unidade de planejamento, né? Você também pode trabalhar com a questão do planejamento, porque a água é um recurso muito importante, né? Não só a água, mas também o solo, né? Que também é extremamente importante para o desenvolvimento das sociedades. Então, assim, a bacia hidrográfica do Potengi, ela possui 25 municípios, né, de acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos do nosso estado, e desses 25 municípios, né, nós desenvolvemos as atividades, né, de levantamento de dados socioeconômicos, né, e ambientais para todos esses municípios, para toda a área da bacia. E a gente destaca, né, que o projeto em si, que aí agora eu já vou adentrar um pouco mais nas ações do projeto, ele pretende recuperar 15 hectares de áreas degradadas. E a bacia tem 417, mais de 417 mil hectares, né? Então, assim, a gente às vezes para e pensa, poxa, 15 hectares vai ser muito pouco para uma área de uma bacia tão grande, né? E que, na verdade, assim, se a gente for parar um pouco para pensar, 15 hectares são 15 campos de futebol, né? Então, assim, não é uma área tão pequena, mas ao mesmo tempo, se você tomar o contexto da bacia, realmente pode parecer pouco, né? Mas a ideia é a gente começar o projeto, é a gente difundir mesmo assim esses conhecimentos, né? E que sirva de exemplo mesmo para replicar em outras áreas, né? Então, essa é a bacia, né, hidrográfica do Rio Potengi, onde a gente está desenvolvendo os trabalhos. E aí, o projeto tem como metas, né, 7 metas, o projeto. E dentre as metas que a gente está trabalhando, né, nós tivemos a meta do diagnóstico socioeconômico e ambiental de toda a área da bacia, a meta de ações de educação ambiental, a validação das áreas de recuperação definida no diagnóstico, né, naquele diagnóstico da meta 1, a recuperação das áreas de recarga, que é exatamente a recuperação das áreas, proposições de monitoramento, proposições de solução de saneamento básico e a questão da comunicação social, que é as nossas mídias, né? A gente acaba divulgando. O projeto tem site, tem Instagram, convido vocês para seguir, para conhecer um pouco mais. Então, assim, agora eu vou apresentar para vocês algumas das metas, né, que a gente já vem desenvolvendo, né, que a gente já tem alguns resultados. E, enfim, repito, reforço, fiquem à vontade se quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, enfim. Até agora eu acredito que está tudo bem, né? Ninguém falou nada, então tá tranquilo. Vou seguir, então. E aí eu começo com o diagnóstico socioeconômico e ambiental, que foi a meta 1, né? A primeira meta do nosso projeto. Então, o que foi feito nessa etapa, né? Basicamente, a gente fez um levantamento dos dados socioeconômicos da bacia, né? E aí esse levantamento vai desde quantidade de habitantes, a questão da economia, do que as pessoas viviam, a questão dos usos, né, dessa bacia. E aí também a gente utilizou também, fez pesquisa também dos dados ambientais, né? Considerando que todas essas informações que a gente fez foi levantamento de dados secundários, né? E além disso, a gente aplicou uma metodologia, né? Que essa metodologia é a do CREPANI, né? Que é para identificação de áreas de vulnerabilidade à erosão. Então, essa metodologia, ela permitiu fazer uma análise multicritério, né? E aí, o que é isso? É basicamente a gente colocar os planos de informação, que são mapas temáticos, basicamente, a grosso modo, é um em cima do outro, né, para a gente fazer uma análise daquilo ali, quantificar e ver que as informações do meio da geologia, da geomorfologia, da biologia, elas estando intercaladas, elas vão dar o meu grau de vulnerabilidade à erosão. Não sei se vocês entendem, mas eu acredito que a maioria daqui deve ser da geografia, da geologia, né? O pessoal já ouviu falar, né? Então, há uma sobreposição desses mapas, e aí, a partir disso, a gente consegue fazer uma análise multicritério e identificar essas áreas, né? Áreas de vulnerabilidade à erosão, né? Que vão desde muito baixa, né? Ou seja, uma área boa, legal, né? Que está conservada, a muito alta, que é essas áreas mais avermelhadas, alaranjadas, né? E aí, no contexto da bacia, como vocês podem ver no mapa,
Nesse contexto da bacia, a gente identifica que a maior parte das terras da bacia, elas são consideradas como moderada, né? Então, ela tem uma vulnerabilidade à erosão moderada, mas ela tem 7,448 de áreas consideradas com vulnerabilidade alta a muito alta, né, para erosão. E aí, o que é que isso quer dizer, né? Então, essas áreas muito altas e alta, né, para erosão, elas são áreas que eram de interesse nosso, porque o objetivo do projeto, o que era? Era recuperar áreas degradadas. Então, essas áreas que se apresentaram com fatores de elevada vulnerabilidade, né, vulnerabilidade muito alta, elas eram áreas que precisavam ser visitadas, né? Então, nós selecionamos 9 áreas, né, a princípio, como vocês podem ver aqui no mapa, tem alguns quadradinhos aqui, né? Nessa região aqui de Cerro Corá, região de São Tomé. Aqui na região do Baixo Curso, né? Da bacia tem bastante áreas assim com processos erosivos, né? Então, assim, o que é que foi feito? A gente levantamos essas áreas, visitamos todas as áreas, né? Que é a próxima etapa, né, que foi a etapa de validação das áreas de recuperação definidas no diagnóstico. Então, nós visitamos essas áreas, fizemos voos de drone para entender o processo de erosão, como se encontrava, fazer toda a questão da topografia, do relevo, enfim. Foram visitadas as áreas para validação, né? Então, nós fomos a campo. E aí acabou que nós resolvemos identificar, trabalhar com 3 áreas, e essas 3 áreas eram que totalizaram os 15 hectares, né, que eram previstos para a recuperação do projeto. E aí nós temos a nascente do rio Potengi, as nascentes, né, que fica em Cerro Corá, que é nessa região aqui, né, a nascente do rio, fica na Serra de Santana. Eu não sei se o pessoal conhece, né, a região. Então, além de ser uma nascente extremamente importante, né, que é a principal nascente do rio Potengi, ela também é uma área é um geossítio, né, ela faz parte do Geoparque Seridó, então é uma área de grande importância, né, e aí a gente pleiteou essa área, né, juntamente com a SEMAR, que é a Secretaria, né, de Recursos Hídricos aqui do nosso estado, e em parceria com a SEMAR e com a Prefeitura de Cerro Corá, nós resolvemos unir os esforços para recuperar essa área. E aí vocês vão ver algumas coisas que a gente já está fazendo por lá. E aí outra área também foi essa fazenda, a fazenda a Fazenda Mundo Novo, né, que fica no município de São Tomé, nessa região aqui. E, enfim, é uma área que, na verdade, a gente tentou abordar, né, a parte mais alta, né, o alto, o médio e o baixo custo da bacia. E aí, uma das áreas que a gente selecionou foi essa, né, da Fazenda Mundo Novo, né, que é o Riacho da Gambeleira. Só que eu só esqueci de uma, né? Em Cerro Corá, além das nascentes, a gente também vai trabalhar com a questão do açude Eloy de Souza, que é um açude na zona urbana, que também está localizado lá em Cerro Corá, fica na zona urbana, e ele também tem diversos usos lá na área, né? E, enfim. E aí, a última área fica na EAJ, que é a Escola Agrícola de Jundiaí, daqui da UFRN, que também é tem uma localidade dentro da EAJ que tem uma área de açude extremamente com um processo de erosão bem instalado, assim, bem avançado, e é uma área que a gente busca recuperar também. E aí, gente, dentro da bacia, o que a gente observou é que os principais fatores de degradação que fazem com que essa bacia hidrográfica ela perca o solo, né? E aí a gente considera a degradação exatamente a perda de solo, né? Esses processos erosivos, porque a degradação ela também pode ser considerada como uma poluição, né? A poluição dos solos mesmo, né? Que podem ser ocasionadas tanto enfim, por dejetos mesmo, né? Pela questão dos lixões, por exemplo, que é uma realidade também aqui no nosso estado, né? Existem muitos municípios que possuem, mas também a degradação também pode ser considerada em relação à questão da perda de terra, né? Então, o que ocasiona isso, né? Por que isso acontece? Então,
a retirada da vegetação, né, quando você deixa aquele solo desnudo, né, sem proteção, ele vai fazer com que aquele solo, sem a proteção, ele acabe indo embora, né? Além disso, você tem a pecuária extensiva, que também é uma realidade aqui para o estado, né, no interior do nosso estado, a questão da agricultura também, e a da urbanização, né? Então, tudo isso, né, somados, né, são os principais problemas da bacia e vai ocasionar a perda, né, desse material do solo, que é extremamente importante, né, para a produção. Bom, gente, e aí aqui são algumas fotos lá da área, né, de algumas áreas desses problemas que a gente identificou. Essa foto aqui é uma pisada do gado. Então, assim, isso aqui fica na nascente, na principal nascente, ficava, né? Na principal nascente, nas principais nascentes do Rio Potengi. Então, assim, existe um livre acesso para essa região, né? Para a localidade da nascente. Essa nascente, ela, como eu já falei, ela faz parte do geossítio do Geoparque Seridó, é um geossítio, né, de interesse hidrológico e de interesse geomorfológico, então, assim, é muito importante. E, assim, existe um conflito, né, nessa área, porque a dona, a proprietária da terra, ela tem a criação dela, né, que é o gado, né, dela, e a gente sabe da realidade do semiárido, a questão das secas, né, dos períodos de estiagem. Então, assim, ela soltava o gado, né, numa região para a região da nascente, que é uma região mais baixa da propriedade dela, para beber água, né? Porque o gado, nos períodos mais críticos, ele ficava sem água. Então, ela fazia isso. E aí, a solução para isso foi a perfuração de um poço próximo à propriedade dela, para que esse poço ele pudesse abastecer, né? Trabalhar a dessedentação animal, né? Na verdade. E aí a SEMAR fez isso, né? A SEMAR foi lá, perfurou o poço, os proprietários da terra, eles fizeram a ligação do poço, e aí o gado conseguia ficar lá em cima, né? Porque ele não precisava mais descer para beber água. Mas aí essa área ela não estava protegida, ela não estava cercada, né? Ela precisava de um cercamento. Então toda essa área ela precisava ser protegida. E aí a gente vai ver, né, que a gente fez, né? A gente conseguiu fazer o cercamento dessa região, dessa localidade, considerando que é uma APP e que tem que ter os 50 metros, né? E aí, além disso, essa é a problemática, né, de um modo geral lá da nascente, né, que existia, era uma problemática antiga. E além disso, como eu falei para vocês, a questão do gado, isso aqui também é outra nascente, essa nascente já fica em São Tomé, também a gente observa a presença, ela está cercada, mas existe a presença do gado, né, que tanto faz esse pisoteio lá na área, né, e além do pisoteio também tem a questão das fezes, né, dos dejetos que ele acaba deixando lá, e isso compromete a qualidade do recurso hídrico, né, e aí esse pisoteio também ele causa os processos erosivos também na área. Além disso, gente, a gente observa também a falta de proteção dessa vegetação ciliar, né, dessa zona ripária, né, como a gente fala, dessa APP. Então, a gente observa aqui que o pessoal ele tira bastante a vegetação nativa para o plantio, né? Então, isso aqui é uma área que estava pronta, né, para o plantio. E ocorre também a questão dos barramentos, né? Os barramentos do rio para poder reter a água e essas propriedades elas poderem fazer, né? Fazer sua agricultura, né? De um modo geral. E aí, isso aqui são alguns dos problemas que a gente observou lá dentro da bacia. E aí, quando a gente trabalha com projetos de recuperação de áreas degradadas, a gente também tem que partir tem que entender também que precisa ser sensibilizada aquela população, aquela comunidade que está inserida na bacia, né? Então, né, essas áreas, as pessoas que vivem nessas áreas, né, que conhecem, que estão ali no dia a dia, elas precisam também atuar e entender que aquilo ali é importante para elas, né? E agir mesmo como agentes multiplicadores, né? Da conservação, da conservação, da preservação dessas áreas. Então, o projeto ele pensou em ações de educação ambiental, né? Também para as áreas da bacia. E essas ações, a princípio, né? Eu vou passar aqui. A gente começou com um seminário de divulgação. E aí, o que é esse seminário? A gente ia divulgar o projeto, nós divulgamos o projeto para os 25 municípios da bacia. Então, nós convidamos as principais lideranças, né, da bacia, dos municípios,
convidamos as secretarias de meio ambiente, a Secretaria de Educação também do município, para fazer essa divulgação desse projeto, né, dizer que ele estava começando. Então, nós fizemos esse seminário, né, esse seminário foi lá no CETEC, né, o Centro de Tecnologia da UFRN, onde nesse seminário a gente apresentou as metas do projeto, né, é um pouco disso do que eu estou falando para vocês, né, as metas do projeto, e os resultados, né, na modelagem das áreas, a gente apresentou aqui, mais aqui embaixo, o resultado do material, né, de todo o levantamento secundário das informações do mapeamento que a gente conseguiu fazer, né, e a modelagem, né, identificando as áreas e os municípios que mais estavam com problemas, assim, que apresentavam a possibilidade de ter problemas relacionados à vulnerabilidade à erosão, considerando que a modelagem, quando a gente faz no laboratório, né, quando a gente está trabalhando com os mapas, que a gente está sobrepondo, que a gente está fazendo aquela análise, ela nem sempre ela vai responder à realidade, né? A realidade, como eu falei para vocês, só sabe quem vive naquela localidade ou ou o pesquisador que vai lá no campo. Então, é muito importante essa presença do pesquisador em campo, né? Do professor em campo, para entender o que de fato está acontecendo e por que aquela área está classificada como uma vulnerabilidade muito alta, né, aos processos erosivos. Bom, e aí, posterior ao seminário, nós realizamos oficinas de educação ambiental. Vocês lembram que eu apresentei o mapa e foram selecionadas 3 áreas em função da quantidade de hectares que a gente tinha que recuperar, e a gente precisava escolher essas áreas. E aí, nessas áreas, uma ficava em Aloides, uma ficava em Cerro Corá, outra em São Tomé e outra no município de Macaíba. Então, foram realizadas oficinas de educação ambiental nesses 3 municípios, né? E aí, aqui eu apresento para vocês uma foto, né, da nascente do Rio Potengi. Essa é a principal nascente, são 4, vocês vão ver. E aí, essa foto a gente apresentou para o pessoal, né, no momento da oficina. Essa oficina ela foi destinada aos gestores ambientais, né? No caso, a parte da Secretaria de Meio Ambiente do município de Cerro Corá, e para os professores da rede pública de ensino, né? Porque qual era a ideia? A ideia era exatamente essa, né? Que essas pessoas, principalmente os professores, né? Tem um papel muito importante, né? Na questão da educação, né? Na questão de sensibilizar mesmo, né? Os alunos, desde pequeno, né? A gente acredita nisso, que eles podem atuar mesmo como multiplicadores, né? E trazer essas temáticas para o seu dia a dia, né? A questão da conservação mesmo dessas áreas. E aí, além da área das nascentes, eu falei do açude, que ficava na zona urbana, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei agora há pouco do açude da Ló de Souza, que fica nessa área urbana, né? Do município de Cerro Corá. E aí aqui exatamente a delimitação, né, das áreas da área de APP, né? E esse açude ele tem em torno de 30 metros de área de APP lá na localidade, né? Então aqui é só algumas fotos da margem, né, do açude. Aqui tava mais verdinho, aqui a imagem do drone estava mais verdinho porque tinha chovido. Mas assim é uma área que já não tem aqueles indivíduos arbóreos, né? Não é uma vegetação tão conservada, é mais uma vegetação mais rasteira, né, para aquela região. Então, a Eloy de Souza também foi uma área que a gente trabalhou. E aqui são algumas imagens da oficina de educação ambiental. Então, o que foi feito nessa oficina, né? Nós trabalhamos com uma cartografia social, não sei se vocês já ouviram falar, mas a cartografia social, ela consiste, né? O que aconteceu? Em ouvir mesmo as pessoas, né? E entender as principais demandas dessas pessoas. No nosso caso, a gente queria que os professores e os gestores municipais, eles apresentassem para a gente as áreas que estavam, se essas áreas que a gente selecionou, elas realmente, elas tinham esses problemas, se eles enxergavam dessa forma, né? Como uma área com problemas de degradação ambiental. E aí,
foram distribuídas imagens de satélite, né, da região, e nessa imagem de satélite eles foram riscando, desenhando, mostrando quais eram as fragilidades e as potencialidades dessas localidades, né, de ambas as localidades. E aí a gente também distribuiu uma cartilha, né? Essa cartilha ela vai falar exatamente da questão do reconhecimento dessas áreas degradadas e a importância do saneamento ambiental, considerando que o saneamento ambiental ele vai abranger, né, a questão dos resíduos sólidos, a questão do abastecimento de água, a questão também da drenagem. A drenagem aí, para o nosso caso, é um fator extremamente importante, porque a drenagem, uma vez que ela não é bem feita numa determinada área, ela vai gerar processos erosivos, né? Ela vai ocasionar problemas. Então, assim, essa cartilha ela foi distribuída, né, para todos, e também foi disponibilizada em PDF também, né, para que esses professores eles usassem mesmo em sala de aula, né, até com os alunos mesmo. Então, a ideia foi também produzir esse material para distribuir ao longo da bacia. E todos os municípios eles receberam uma cópia, né, desse material. Bom, e aí, gente, Macaíba, essa aqui é a área de Macaíba, da EAJ, é uma área que fica próxima a um açude, que também está em processo de degradação, né? É uma área, como vocês podem ver, completamente desnuda, né? O solo já foi embora, as camadas superficiais do solo já foram embora há muito tempo, né? Então, assim, você tem um terreno muito arenoso e é uma área que já tem processos erosivos, vocês conseguem observar aqui, olha, os sulcos, né? Os ravinamentos aqui nessa região. E esse material todo, ele tá indo para algum lugar, né? Ele está indo para essas áreas mais baixas, e nesse caso aí ele está indo, isso aqui é uma parte mais alta, né? É bem alto isso aqui é uma região mais baixa, e ele está indo para o fundo desse açude, né? Ele tá indo embora e está levando esse material e está assoreando, né? Trazendo esses processos de assoreamento do açude, o açude do Bebo, né? Eles chamam o açude do Bebo, essa região. Então, assim, foi um problema que a gente evidenciou, né, através das imagens de satélite, e nós fomos lá também fazer as oficinas de educação ambiental. E aí nós fizemos com alunos de engenharia florestal, né, com a professora nos acompanhou, tínhamos alunos de engenharia florestal e alunos de engenharia ambiental também. E aí também foi muito interessante. E tudo isso, né, para dizer que a mesma metodologia foi aplicada, né, na cartografia social, eles mostraram, e tudo isso para dizer que foram gerados mapas semelhantes a esse aqui, né? Então, esse foi o da EAJ, lá no Cerro Corá também foram elaborados esses mapas, e aí, basicamente, apresentando as potencialidades, né, como vocês podem ver aqui na legenda, né, que eles foram apontando. Então, você vai ter potencialidades para uma área de preservação, para áreas de cultivo agroecológicos. Então, com base nas legendas, eles foram colocando, né? E as fragilidades, né? A questão das áreas degradadas, vocês percebam que aqui é a área do açude e aqui é a área que a gente pretende recuperar, né? Então, é uma clareira mesmo, né? Aqui que está bem, bem, bem degradada mesmo. Então, as pessoas, elas já vão apontando, né? E realmente confirmando o que o mapeamento e o que a visita de campo de fato apresentou, né? E aí, gente, em São Tomé também foi outra área que a gente vai recuperar, essa é a área da fazenda, né? Então, isso aqui é uma realidade do nosso estado como um todo. A maioria das pessoas, a gente sabe que no semiárido as condições do clima, né, elas são bem assim, bem adversas, né? Nós passamos por momentos de seca, né, momentos de estiagem, e acaba que essas áreas do fundo dos leitos dos rios, né, elas são as áreas mais úmidas e que as pessoas mais usam para a plantação, né? Então, assim, se você for tomar como base a legislação que eu apresentei para vocês, o Código Florestal, vocês vão ver que são áreas que em teoria, eram para ser protegidas. Mas como você chega para uma pessoa que muitas vezes tem aquela terra e o único lugar que ela precisa, que ela pode plantar, é aquele leito do rio,
O que é que ela vai fazer? Porque ela vive daquilo. Então, assim, a gente destaca aqui e abre até um ponto, né, para a gente refletir a respeito da questão da legislação, e que muitas vezes ela não se aplica e não se adequa, né, à realidade do nosso semiárido, né? Então, assim, a gente viu muito isso em campo. Nós vimos muito, a equipe toda observou isso, que as pessoas elas plantam nos leitos dos rios, né? Porque realmente, de fato, não tem onde plantar, não tem de onde tirar. Então, assim, a realidade de você recuperar uma área, né, de você aplicar uma legislação aqui para o nosso estado, para o nosso município, para a questão do semiárido do Nordeste, e você usar aplicar essa legislação lá para a área do Sudeste, né, áreas de, como eu falei para vocês, de Minas Gerais, é bem diferente, né, pouco é uma realidade bem distoante, né? Então, assim, eu acho essa imagem bem interessante para apresentar isso, né? Exatamente essa realidade do nosso estado. Bom, e aí foi um pouquinho diferente, né? Ao invés do mapa participativo, né, que nós fizemos um quadro participativo, né? Foi onde eles mostraram também a questão das potencialidades e das fragilidades dessa localidade. E aí, da mesma forma, né, foram professores, o pessoal da Secretaria da Educação, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, então todos participaram e foram apresentando, né, a questão das potencialidades e limitações dessas áreas. Né? Então, dentre as potencialidades, eles falaram da questão dos mirantes, a possibilidade de fazer reflorestamento com plantas nativas, a questão de barragens e abastecimento, porque São Tomé é um município bem seco, bem sofrido assim mesmo, em relação à questão da água, do recurso hídrico, né? Outras fragilidades que eles apontaram, né? A questão do desmatamento, a presença de animais exóticos e de espécies exóticas, né? De plantas, né? Que também prejudicam o solo, a questão também dos lixões, enfim, foram diversas potencialidades e fragilidades que foram levantadas. Além disso, nesse município também foi bem interessante, porque nós trabalhamos também com o público infantil, né? Essa escolinha, ela fica localizada numa comunidade quilombola, remanescente quilombola, lá em São Tomé, e ela fica muito próxima a um olheiro, né? Então tem uma nascente ali próxima. E aí, as crianças elas têm aquela vivência, né, de visitar o olheiro, de, enfim, ter um lazer, né, naquela área. Então, foi interessante, né, lógico, esse público, a abordagem é um pouco diferenciada, né, e aí foi criado esse caderno de atividades, né, e esse caderno de atividades, ele mostrava exatamente como conservar essas áreas, fazer com que eles reconhecessem áreas que estavam em processo ações de degradação e ações de conservação dessas áreas. Então, assim, foi uma experiência muito boa, bem bacana, bem legal, e que a gente traz temas bem complexos e consegue trazer para essa realidade, né? Traduzir para essa realidade. Então, foi muito bacana, muito legal mesmo. Então, assim, após essas etapas, né, das ações de educação ambiental, a gente destaca a recuperação das áreas de recarga, né, propriamente dita do projeto. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Se eu posso continuar, tá tranquilo, tá muito rápido, eu tô falando termos que vocês não conhecem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar, pode perguntar, fiquem bem à vontade, viu? Até o momento Bom, está tranquilo aqui, mas acredito que tá tranquilo. devem ter termos aqui que são novos e quem tiver alguma, como eu já coloquei lá no chat, quem já tiver alguma dúvida, alguma observação, pode colocar lá também, porque depois a gente discute. Isso, porque eu não estou vendo o chat. Estou projetando aqui, mas eu não estou vendo. Bom, gente, e aí, continuando, né, falando das áreas de recuperação, né, que o projeto vai trabalhar, foram avaliadas, né, as origens dessa degradação, e aí eu já falei para vocês, né, a questão da urbanização, a questão da agricultura, pecuária, então foram avaliadas essas questões, foram coletadas amostras de solo, né, para entender como é que estava aquele solo, para também projetar, né, os fertilizantes, né, que seriam utilizados para o plantio, né, das espécies.
Foi pensado num plano de recuperação e num plano de monitoramento após essa recuperação, e algumas medidas, né, de intervenções, elas foram pensadas e precisam e estão sendo em processo de aplicação, né, considerando recursos materiais, recursos humanos e os recursos financeiros, né, porque a gente não faz nada sem os materiais, né, não é um projeto muito barato, né, então a gente acaba que gasta muito, né, tanto com pesquisadores como com materiais também. Bom, e aí eu acho bem interessante aqui esse esquema, né? Porque o que acontece? A gente vai recapitular algumas coisas que eu já falei, né? Então, nós estamos trabalhando com os fatores de degradação, que basicamente eles são o quê? É a retirada, eles são ocasionados por essa retirada da vegetação, né? E essa retirada da vegetação, ela muito em prol de quê? Da urbanização, né, dos municípios, a questão da agricultura e da pecuária. Então, essas atividades econômicas, elas precisam, obviamente, elas precisam acontecer, mas elas precisam, tudo que a gente faz, a gente acaba impactando no meio, né? Então, essas intervenções, elas vão acabar gerando esses processos de degradação no meio ambiente, se elas não forem muito bem condicionadas, né? Então, essa degradação, ela pode ser vista do ponto de vista físico, né? E aí, quando eu aponto a questão da compactação do solo, né? E aí, como acontece isso, né? Com o pisoteio do gado, como eu mostrei para vocês, então aquele solo ele vai ficando compactado, né? Ela também acontece também o encrostamento superficial, né? Então você na camada superficial do solo ela vai ficando enrijecida, né? Dura, em virtude daquela compactação, em virtude também da questão da laterização, né? De algumas localidades. E aí com isso vai acontecer a redução da infiltração, vai aumentar o escoamento superficial, né? Uma vez que eu não estou infiltrando a água, ela não está chegando no meu lençol freático, ela vai escoar e ela vai aumentar, vai acabar convergindo para áreas mais baixas e vai acontecer o processo de erosão, certo? Esse processo de degradação ele também pode ser químico. E aí, quando eu falo no processo de degradação química, eu atento para a salinização e aí e também a questão da sodificação, que aí a sodificação é um pouco mais complexa de reverter. E aí eu destaco que lá nas áreas da nascente do Potengi é um solo extremamente salino, né? Que as mudas elas têm dificuldade, então tem que ser uma espécie muito bem adaptada para aquela região, né? E além disso, também pode acontecer o enriquecimento excessivo desse solo em virtude do fósforo e do nitrogênio, né? Então, assim, fósforo e nitrogênio estão presentes nos adubos, né? Das plantas, porém, ele em excesso ele vai prejudicar o desenvolvimento daquela vegetação. Bom, e aí biológico, né, a degradação do ponto de vista biológico, ela vai reduzir a atividade biológica, né, dependendo da contaminação que ocorrer ali, vai ocorrer a perda da biodiversidade e a contaminação, a contaminação biológica e também a redução da atividade biológica em função da poluição. E, além disso, todos esses fatores eles vão gerar consequências para o sistema aquático, né? Por fim, o que acontece? Aumenta a turbidez da água, ou seja, você vai ter mais... lembram lá do açude, a foto do açude que eu mandei? Então, quando eu vou jogando sedimento para dentro daquele açude, ele vai ficar uma água turva, né, escura, e, consequentemente, vai reduzir a questão da luminosidade, vai reduzir também, ocorre também a redução do oxigênio desse corpo hídrico e pode acontecer o processo de eutrofização. E aí, além disso, pode ocorrer o assoreamento e a redução da capacidade de armazenamento em função disso, né? Então, se você está jogando mais detritos dentro daquele corpo d'água, a tendência é que aquela calha, ela deixe de ficar tão profunda, ela suba mais e acabe que diminua essa redução da capacidade do armazenamento, né? Então, para tudo isso, são elaborados os PRADs, né? Então, quem trabalha muito nessa parte de licenciamento ambiental já deve ter ouvido falar, porque são planos de recuperação de áreas degradadas, né? Então, o pesquisador ele vai fazer um plano de recuperação para adaptar aquela realidade, para tentar
suprimir aqueles fatores de degradação, né? Conter, na verdade. Então, esse plano aí foi elaborado para essas 3 áreas, né? Ele vem sendo elaborado, trabalhado para essas 3 áreas, né? E aí, a partir dele, nós aplicamos, né? Colocamos algumas técnicas de recuperação dessas áreas degradadas na bacia do Potengi. Bom, gente, e aí, partindo para essas técnicas propriamente dita, a primeira delas é a questão do cercamento, né? Eu falei para vocês que lá na área da nascente era importante essa questão do cercamento em função da criação, né? Então, Dona Matilde, que é a proprietária lá da terra, ela tem a criação dela, mas a gente tinha que cercar aquela área para o gado não passar. Então, isso foi feito, né? Isso vai ser feito, na verdade, nas áreas que a gente está trabalhando, para exatamente não ter esse acesso não só dos animais, mas também das pessoas, né? Precisa ser controlado. E aí, a gente cercou essa região da nascente, como eu falei, em função desses processos erosivos que a gente encontrou. Essa foto vocês já viram, que é a questão do pisoteio do gado, né? Na região, da compactação desse solo, né? Então, ele pisa, ele deixa essa marca, né? E acaba que isso é um prato cheio para a erosão, né? Para os processos de erosão. Essa foto também é na nascente, gente. Isso aqui é um pináculo, né? Como vocês podem ver, toda essa área aqui, ó, que está a minha tabela, minha escala, ela foi erodida, né? Então você percebe que o solo estava aqui, ó, nessa marca onde está aqui. Onde vocês conseguem observar aqui no meu cursor. Então, o solo estava aqui, tudo isso aqui, essa região aqui, ela foi erodida, né? Então, tudo isso aí de solo foi perdido. Aquela camada superficial, que é extremamente rica, que é a serrapilheira, né? Extremamente rica em matéria orgânica, ela já foi embora há muito tempo. Então, ela já foi lixiviada, ela já foi carregada, né? E, além disso, você consegue ver também um solo extremamente aqui, né, nesse caso, extremamente pobre, né, pedregoso. Então, essa é a realidade da nascente do Rio Potengi, né? Então, hoje, essa nascente ela ainda se encontra dessa forma, né? Considerando também que o processo de recuperação dessas áreas é um processo extremamente lento, né? Não é tão rápido. E aqui é o material, né, que chegou na área, nós cercamos, né, o pessoal trabalhando lá para cercar a região. E aqui é uma coisa muito interessante, né? A área da nascente, ela possui 3 propriedades. A dona Matilde, que é a principal proprietária dessa área, ela essa região aqui, né? Do central aqui, como vocês podem ver. Isso aqui é o mapa de toda a área da nascente. Essa área mais clara é onde ficam as nascentes e coincidentemente, são as áreas que mais têm processos de degradação, né? Vocês podem ver que o solo está bem exposto, né? Uma clareira mesmo aqui na região. E aí, nós iniciamos o processo de cercamento dessa área. O que acontece? Esse aqui, ela está meio arredondada, porque você tem a nascente, e como eu falei para vocês no início da minha fala, são 50 metros de proteção, né? Então, nós realizamos um buffer de 50 metros a partir dessas áreas de nascente, desses 4 pontos da nascente, e realizamos o cercamento dessas áreas, né, seguindo essa configuração aqui. Porém, gente, esse proprietário a norte da área, onde vocês podem ver essa parte verde, que está até preservada, né, essa imagem é mais antiga, mas a área estava bem preservada, ele não aceitou. Ele era um senhor de idade e ele não aceitou o cercamento nessa área. Só que o que acontece? Isso por lei, como eu falei, é obrigatório, é responsabilidade do proprietário da terra conservar e manter essas áreas intactas, né? Preservadas. Então, nós fomos lá, nos apresentamos, falamos do projeto, dissemos que era um projeto muito importante, que ele ia cercar a área dele sem nenhum custo, mas não teve conversa, né? Ele não quis. Então, assim, o que é que eu quero dizer com isso? Nós fomos de novo, recentemente. E aí nós fomos com uma pessoa, uma dessas lideranças locais, né? Que é o Genilson, que é um dos guias lá da área, né? Então, o Genilson é da terra, né? É de Cerro-Corá, conhece muita gente. Conhecia, era amigo é amigo do filho do proprietário da terra. Então, assim, o quanto que é importante essa relação, né? Não basta só eu fazer meu modelo lá dentro do meu laboratório sem conversar com as pessoas. Eu dizer, eu vou recuperar isso aqui e acabou. Não, é na lei, está na lei. Não é
bem assim, né? Que a gente chega numa área para conversar, para fazer um serviço. Então, assim, é muito importante a participação das pessoas, né? Dessas localidades, para que elas abram as portas, né? E que a gente gere uma relação de confiança mesmo, né? Com a pessoa. Então, assim, a gente já conseguiu a liberação dessa área e agora a gente vai conseguir realmente, de fato, cercar. E aí eu destaco algumas ações, né? Isso aqui, gente, é a área, é bem interessante. Isso aqui é a Serra de Santana, tá? Aqui os parques eólicos, aqui você consegue ver que a vertente está bem protegida, né? A vegetação belíssima. E aqui a gente tem a clareira, né? As pessoas aqui, isso aqui foi uma atividade de campo, né? Que a gente já está começando a trabalhar lá na área, com os alunos. E aqui é uma localidade, é a localidade exatamente onde está ocorrendo os processos de degradação e que a gente pretende recuperar. Bom, e aí a gente já começou, né? Fez o cercamento, aí aqui a gente já plantou algumas mudinhas lá, né, na região, aqui é a foto do pessoal trabalhando lá. Então, assim, é uma área extremamente importante, reforço, porque são as principais nascentes do Rio Potengi, e é um geossítio, né? Um geossítio que faz parte do Geoparque Seridó. Então, ainda estamos no processo ainda estamos no processo de recuperação dessa área, né? Mas já é um avanço, né? Então, tem cerca de 2,10 hectares nessa região. E além disso, gente, além dessa questão do cercamento, outra técnica é a questão do controle das espécies invasoras, né? No semiárido, existem algumas espécies que foram introduzidas, né? Essas espécies, como a algaroba, a gente sabe que a algaroba ela é endêmica da África, né? E ela é uma espécie que ela tira muita água do solo, então não é interessante. Você já está numa área que ela não tem tanta riqueza em termos de hídrica, né? Em termos hídricos. Então, você introduz uma espécie dessa que ela retira água, não é interessante. E a leucena também, que também é um tipo de vegetação que a gente encontra no interior, né, do nosso estado, que ao redor dela a gente não consegue plantar, né? Então, assim, você planta, mas ela não sobrevive, né? Então, não é também interessante para ter esses indivíduos nas áreas que a gente pretende recuperar, certo? E aí, outra técnica é o plantio de mudas, né? De espécies nativas, né? Espécies nativas da caatinga. E aí a gente vai utilizar, né, as espécies pioneiras, né, que elas produzem grande número de sementes, elas necessitam de muita luz para germinar e elas apresentam um crescimento mais rápido e vigoroso, né? E as espécies também não pioneiras, né, que são espécies secundárias, elas parecem em momentos posteriores da sucessão ecológica, elas são de crescimento lento e não precisam de tanta luminosidade. E aí aqui tem uma lista, né? Uma lista dessas. Opa, desculpa. Uma lista aqui de algumas dessas espécies. Isso aqui foi a nossa bióloga, né? Que está responsável pelo desenvolvimento dessa meta, a professora Karina, que ela é lá da universidade, né? Da engenharia ambiental. E ela está responsável exatamente por essa meta de recuperação. Além disso, do plantio propriamente dito dessas espécies, a gente também destaca a questão de outras técnicas, né? Que é o poleiro artificial, que ele serve basicamente de descanso para as aves e morcegos, né? Que são dissipadores de sementes, né? Através das fezes, né? E até mesmo no momento que eles estão comendo, eles acabam jogando aquelas sementes, né, na região, então é uma área de pousio, né, para eles. A colocação também de resíduos da exploração florestal, que são as galharias na área, e para formar esses núcleos de biodiversidade também, atrair, né, esses pequenos animais. E a questão também da transposição do solo, que aí é basicamente você tirar a serrapilheira de um lugar e colocar em outro. Então, isso são técnicas que a gente utiliza, técnicas de nucleação, né, basicamente, que a gente utiliza para o plantio e recuperação de áreas. Gente, e aí quais foram as estratégias do plantio? Eu já falei aqui que a gente vai plantar lá nas áreas, mas a gente não planta aleatoriamente, não é pegar a muda e colocar lá e ela que se vire e tchau, não, né? Ela precisa também de uma metodologia, né? E dentre as metodologias que a gente está utilizando,
Uma delas é a questão do plantio adensado, que basicamente é você pegar várias mudas, tanto de espécies pioneiras como não pioneiras, né? Espécies nativas ou não nativas, desculpa, nativas não, pioneiras e não pioneiras. E aí você faz essa intercalação, né? De espécies pioneiras, que são aquelas que são mais resistentes e essas menos resistentes. Então você faz essa intercalação, como vocês podem ver aqui, na parcela, né? Você divide o solo em parcelas e você vai fazendo isso. E as técnicas da nucleação mesmo, né? Que no caso, como é isso, né? Você usa 5 espécies, como vocês podem ver aqui nessa parcela, ó, sendo 4 pioneiras, né? Essas mais resistentes, e uma que fica no centro, que é a não pioneira. Além disso, você utiliza outras técnicas auxiliares, que é a questão dos poleiros artificiais, que é aqueles poleiros lá que eu mostrei para vocês, né? Para servir de pousio para os bichos, para as aves e morcegos, a questão das galharias, né? E a questão da transposição de solo, né? Que é o que eles também chamam de topsoil. E aí você forma você usa uma parcela e vai intercalando essas técnicas nessa parcela. Então, o nome disso é nucleação. Você tem 2 tipos de plantio, estratégias de plantio, e você também tem a regeneração natural. O que é isso? É basicamente você deixar as áreas lá intactas, ai meu Deus, intacta, né? Intacta, sem mexer, sem colocar nada. E geralmente essas áreas que a gente deixa é a reserva legal das propriedades. E o que é isso, né? Reserva legal. A reserva legal são áreas que é equivalente a 30% das áreas dos terrenos rurais que você não pode mexer, você tem que deixar ele lá reservado. Então, você não pode fazer agricultura, pecuária nessas regiões. Por lei, você tem que deixar aquela área reservada. Aí, para que isso, né, gente? Para garantir a função ambiental dessas áreas, né, da terra, né? E a gente não perder tudo, né? Então, basicamente, o que é que a gente espera? Esse artigo, né, do ROL, ele mostra que essas parcelas, então, cada área que a gente vai recuperar, a gente vai usar uma parte, a gente vai fazer plantio adensado, outra área nucleação, outra área a gente não vai mexer, vai regenerar naturalmente. Então, nós vamos comparar essas áreas, né? Então, para regeneração natural, espera-se que em condições propícias, obviamente, porque tem áreas que estão tão degradadas que muitas vezes elas não conseguem regenerar. Então, em condições propícias, como é a área da reserva legal, em teoria, era para estar conservada, ela vai desenvolver bem, né? Para ela gerar um resultado esperado é esse, né? Aqui, como vocês podem ver nessa primeira imagem. A parcela de nucleação, a gente consegue ver que existem vários indivíduos arbóreos, indivíduos arbustivos e indivíduos mais rasteiros, então isso é interessante para a diversidade, para a gente, né? E o plantio direto, né, que é essa daqui, basicamente você tem uma floresta com indivíduos de todos os indivíduos basicamente do mesmo tamanho e assim, pouca variabilidade. Além disso, também você tem uma mortalidade de espécies muito grande, então você acaba gastando muito mais a questão das mudas, né, tendo emprego de mudas muito maior nessas regiões onde é feito o plantio direto, do que nessas áreas onde a nucleação ela é aplicada. Mas, assim, isso aí é a teoria, né? A gente precisa avaliar a prática no contexto do semiárido, como de fato isso vai acontecer, como futuramente essas áreas elas vão se comportar. Mas, basicamente, a metodologia que nós vamos utilizar é essa. Gente, e aí, para a produção de mudas, né, a gente tem esse parceiro, que é a Afinc, que é uma associação que ela existe lá na Paraíba, né? Ela tem esse projeto Muda, Mude de Vida, Plante uma Árvore, e esse projeto é muito legal, muito interessante. Ele vem distribuindo, né, na verdade, mudas para muitos projetos aqui do Nordeste, né? Então, eles fornecem essas mudas para vários projetos de recuperação de áreas, e é nosso parceiro, né, o parceiro do projeto Potengi, né, que é o Marcelo, que cuida tão bem dessa associação e que vai nos fornecer essas mudas, né. Além disso, gente, eu vou só mostrar aqui as áreas, né, por exemplo, as áreas do açude Aloy de Souza. Vocês viram esse mapa, né? A princípio eu mostrei que tem esses pontos aqui, né? P1, N1, P2. Então, o que é que isso quer dizer? P1 é a questão do plantio direto, né? O plantio adensado.
N2 é a questão da N1, N2 é a questão dos núcleos da nucleação, né? Das parcelas que vão ser trabalhadas com nucleação. Então, essa é a área que vai ser recuperada, né? A margem do açude que está mais degradada e vai ser recuperada. Basicamente, é um buffer de 30 metros, toda a APP, como eu falei para vocês. Além disso, nós observamos a presença desses luvissolos, né? Os luvissolos, eles são solos que já, por si só, já tem uma capacidade de erosão maior, né? Porque ele tem um contato do horizonte bitextural com argilas, né? Eles têm bastante argila, então o solo, a camada arenosa com a camada mais argilosa, ela tende a erodir mais rápido, né? Então, essa é a área do açude Eloy Souza e a técnica que nós vamos utilizar para a região. Isso aqui é uma foto, né? Como eu falei para vocês, ó, mais uma vez, ó, agricultura, né? Nas margens e a ausência da vegetação nativa. Essa aqui é a nossa equipe em campo, estavam, né? Nesse dia eu não estava, mas estávamos coletando amostras de solo para analisar. Nós temos também lá na Fazenda Mundo Novo as parcelas de nucleação, aqui, ó, como vocês podem ver, né? Aí aqui a gente já tem um buffer de 50 metros, porque o rio é um pouco mais largo, né? E aqui é a reserva legal da área, onde a gente vai trabalhar com a regeneração natural, ou seja, vai só deixar lá, ficar monitorando essa região. E aqui é mais umas fotos, né, lá da Fazenda Mundo Novo, que a gente vai fazer, né, vai trabalhar. Como vocês podem, lá também é uma área que tem algumas espécies, isso aqui é uma algaroba, né, lá na região. Então, além disso, nós temos também a questão da mamona, também, que são espécies que foram introduzidas, né, que também não é interessante. E aí, partindo para a área da escola agrícola, né, que é uma das áreas mais raladas, assim, mais sofridas mesmo, né, que tem um processo de degradação bem instalado, bem visível. Nós já começamos, né, na verdade, fazer alguns minicursos, né, e aí esse primeiro minicurso que foi realizado foi de renques, né, utilizando o Palma. E aí, o que são esses renques, né? Eles são barreiras, né, que você faz, nesse caso aí foi com a palma, né, e é exatamente para fazer essas barreiras em curva de nível, né, porque quando você diminui o impacto das águas da chuva, né, nessa localidade. Então, assim, foi feita uma primeira oficina de curva de nível, né, que o pessoal fazendo as marcações, né, na área para demarcar os batentes, né, a curva de nível, né. E aí, posteriormente, aqui vê o trator, né, arando a terra para fazer exatamente na cota, né, que foi estabelecida. E aqui o pessoal trabalhando, né, chegando a palma, né, para ser implementada na área. Aqui já é o pessoal adubando o local onde vai ser inserida a palma, né? Vocês veem que é uma atividade bem interessante, né? Aqui é a filha da professora, né, que está envolvida lá na EAJ também, que foi ajudar, né, a implantar a palma. E ela foi colocada exatamente aqui, ó, na curva de nível, né? No nivelamento aqui, ó, para fazer exatamente fazer com que o escoamento ele seja um pouco mais demorado, né? Ele consiga infiltrar. E aí, gente, com um mês já após a colocação, né, dessas palmas, como vocês podem ver aqui, a gente já observa que aqui, ó, aqui era o nível do solo. Ele já deveria ter sido levado com a chuva, mas aí a palma segurou e, além disso, já começou o processo de colonização, né? De algumas plantas aqui, ó. Já está nascendo plantinha aqui, né? Porque está segurando, né, aquilo ali, está segurando a matéria orgânica, está segurando o solo, está facilitando as trocas, né, as trocas catiônicas que ocorrem para poder desenvolver a planta. Então, assim, já é uma técnica que a gente observa que pode ser interessante, que vai surtir efeito, que vai controlar a erosão. E, por fim, gente, outra técnica também que foi utilizada nesse mini curso, né, que foi implementada lá na área, foi esse barramento, né? Então, o barramento do controle de processos erosivos feito com pedras, né? Então, assim, o técnico que orientou, que fez esse mini curso para a gente, né, lá na localidade da EAJ, ele é um técnico que trabalhou muitos anos na Embrapa. Então, assim, ele
tem experiência, né, com essas áreas, com esses processos de recuperação dessas áreas, e ele indicou essas duas técnicas lá para a região a princípio, né? Além delas, obviamente, a gente também vai fazer os plantios, o plantio, né? O plantio, tanto áreas com plantio adensado, áreas com nucleação, e a gente também vai fazer o comparativo com as áreas de regeneração natural. E aí, basicamente, essa barragem, nós tínhamos um curso d'água, né, que estava, uma drenagem lá, que estava, enfim, jorrando bastante água quando chovia, e aí ela foi barrada para tentar conter diminuir esse fluxo da água e não ser tão incisivo ali naquele terreno, né? Então, é exatamente para isso, né? Para reter os sedimentos, né? Que está solto ali, vocês veem que não tem vegetação, né? A área está extremamente solta, não tem nenhum tipo de vegetação que segure. E aí essa técnica ela foi exatamente aplicada para conter. E, bom, e aí era isso, né? Basicamente que eu tinha para apresentar para vocês. São algumas experiências do projeto. O projeto ele ainda não está finalizado, ele ainda está em processo de finalização, né? A gente ainda está executando os trabalhos nessas áreas, né? Eu fico à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, eu deixo o e-mail do projeto, o site do projeto, o Instagram do nosso projeto é o @projeto Potengi UFRN, pode seguir, vocês vão, volta e meia, a gente está sempre publicando, né, ações que foram realizadas pela equipe. E, bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês essa noite. Espero que não tenha sido tão moroso, né, tão cansativo, né, porque às vezes online a gente acaba que assim, acaba dispersando, né? Você está em casa, às vezes está cansado do trabalho. Eu entendo que muitos de vocês já devem ter vindo da jornada de trabalho, né? E ficar aqui à noite, às vezes, é duro, né? Não é tão fácil. E parabenizo também, né? Para aqueles que estão aqui, que estão presentes. É isso que eu tinha para apresentar, Rômulo. Muito obrigado, Joyce. Realmente, assim, quando a gente começa a ver um projeto desse nível, mesmo que você tenha começado falando, mas são poucos hectares comparado à quantidade de hectares que tem a área da bacia, né? Mas isso faz um diferencial enorme, porque a gente está falando de nascentes, né? Os alunos da especialização, recentemente eles estão finalizando agora o módulo 3, são as disciplinas de Geografia do Semiárido e Recursos Naturais do Semiárido. E foi muito discutida essa questão da legislação, né? Se a nossa legislação ela é pertinente e o que poderia ser feito para poder ajudar a solucionar, a tentar mitigar o impacto da degradação. E aí vários falaram assim, tem que refazer, tem que fazer novas leis. Assim, a gente sempre pontua que o Brasil ela tem uma legislação robusta, mas Isso. Infelizmente, como você pontuou, né? Infelizmente ela não é bem direcionada, ela é muito holística e não direcionada no que deveria ser. Cada bioma ela tem suas características, elas têm suas peculiaridades. Então, assim, era importante que quando uma lei sai, logo em seguida viesse também o decreto para explicar bem, olha, é assim, é desta maneira, para tal bioma é desse jeito. Então, realmente é pertinente, assim, um trabalho que vocês estão realizando como esse. E também o diálogo, né? Aqui tem mensagens aqui do Ítalo, né? Parabéns pelo trabalho, professora. O Ítalo foi nosso aluno lá na especialização, ele ainda está na gestão ambiental. O professor Willis, eu quero parabenizar pelo projeto, pela apresentação. A Elaine aqui, gostei muito de conhecer um pouco do projeto, ótima apresentação. Realmente, e eu tenho umas perguntas aqui para te colocar aqui. Acredito que algumas pessoas que estão aqui assistindo também, alguns alunos, também possam trazer alguma discussão pertinente sobre o que eu vou colocar. É o seguinte, eu vi que vocês estão ao meio de vocês envolverem a comunidade através dos projetos de educação ambiental com os professores e gestores,
propriamente dito, é dessa maneira que vocês estão agindo. Vocês têm alguma outra ação mais direcionada às comunidades que residem próximo? Por exemplo, ali, vamos pegar nem tanto o caso da universidade, porque ali você vai ter os alunos dos cursos que vão estar dando suporte ali para aquela área, que também, como você já falou, é a área mais, como você disse, é a área mais degradada. Mas lá nas cidades, nos municípios ali menores, né, vocês têm, assim, a ideia de trazer pessoas da comunidade, porque, tipo, você trouxe um exemplo ali do morador que ele estava sendo... ele estava se segurando quanto à questão de não liberar uma área dele, né, um espaço dele, para que seja feito todo o processo de mitigação daquela área, porque ele achou que ia perder, né? Então, assim, tem toda a questão do diálogo. Então, é como trazer a população propriamente dita, a comunidade, né, associações, ou até mesmo pessoas que sejam bem conhecidas, para esse diálogo e assim conseguir fazer com que, mesmo após o projeto, porque eu acredito que vocês, após o projeto, vocês ainda vão ter um momento de monitoramento, mas assim, a própria população ficar responsável por isso também, né? Abraçar, de certa forma. Vocês têm algo assim referente a isso? Algumas ações posteriores? Ótima pergunta, Romulo. É isso mesmo. Como vocês estão vendo, né? Vocês estão num curso de especialização, né? Alguns de vocês estão no curso de especialização de educação ambiental, né? E geografia do semiárido. Então, olha como é importante a questão da educação ambiental, né? Essas ações de educação ambiental que nós fizemos foram as primeiras, né? Mas a gente pretende, sim, está estabelecido dentro da meta de recuperação, desenvolver ações de plantio, né? Convidar, o primeiro contato foi com os professores, para convidar os professores entenderem o que era o projeto, né? Entender o que é o projeto, repassar os conceitos, né? E já ir provocando aqueles alunos em relação a isso. E a ideia é que a gente leve os alunos para as áreas mesmo para fazer o plantio. E sim, o proprietário de terra ele é responsável, né? Todas as ações que a gente fez que a gente vai fazer, né? Nessas áreas que são privadas, né? As áreas que não são da EAJ, eles são responsáveis por aquela área. Eles devem sim cuidar, né? Nós vamos monitorar, mas o projeto tem um prazo para acabar, né? Então a gente não tem muito tempo para monitorar, e eles precisam dar continuidade, sim, e eles assinam um termo conosco para liberar por um tempo, né, para a universidade usar aquilo ali, para levar os alunos também. É um serviço para a universidade, né? A gente trabalha também para mostrar esses frutos, né? Levar os alunos para entender a área, para pesquisar mesmo naquela localidade. Então, assim, aulas de campo, então tudo está documentado nesse termo para fazer com que essa relação, esse vínculo não seja perdido com a universidade, né? E é isso mesmo, Romulo, que você falou. Essa parte da conversa com as pessoas precisam ser informadas. Às vezes você chega numa área daquela, ninguém quer te dar um palmo de terra. Ninguém quer te dar, porque ninguém quer perder, né? A verdade é essa. Então, assim, a falta, a ausência do conhecimento também é uma coisa extremamente que toca mesmo, porque a questão da legislação é por lei, você é obrigado a preservar, você é obrigado a conservar, e a gente estava oferecendo com todos os nossos recursos, o dinheiro vem do Ministério para recuperar a área, para conservar, para fazer o que é obrigação sua. E aí, às vezes, as pessoas não querem, porque simplesmente elas não têm o conhecimento e muitas vezes você também não confia. Então, por isso a importância de realmente você desenvolver essas ações de educação ambiental, conscientizar, apresentar os benefícios que essa pessoa vai ter ao aderir a um projeto como esse. Então, é bem por aí, né? Então, a ideia é essa, é manter o contato com a comunidade, sempre trazer essa comunidade para o nosso projeto, né? Para que ela se sinta pertencente mesmo da bacia, né? Ser o guardião ali da recuperação ambiental da bacia do Potengi. É isso. Realmente. Isso aí eu acho que é o mais difícil, sabe? Porque essa questão de você... Com as crianças eu acredito que é mais fácil, mas com
pessoas mais velhas não é impossível, mas tem essa questão das estratégias. Tem que ser muito bem planejado, muito bem trabalhado. Eu sempre falo, olha, é um trabalho de formiguinha, tá? Eu digo isso porque eu tenho um pai que meu pai adora sítio, adora animais. Para ele o sítio tem que estar limpo, sem árvore, sem nada. E essa semana ele disse que passou a máquina era para deixar as árvores frutíferas e a máquina levou até as árvores que tinham frutos. Então assim eu fico, olha, tá vendo? E o pior, ele fez, não, porque você é muito certinho, você quer... Não, pai, não é questão de ser certinho. Se tem uma lei É para bom para fazer, sua o senhor ainda tirou terra. até... Ele perdeu até as plantas que ele queria. Então, assim, enfim, é um exemplo... nem sempre a gente fala assim, né? Aquele, como é que se diz o ditado? Dentro de casa... Ai, perdão, eu esqueci o Santo ditado. de Mas, casa assim, não nem obra sempre... milagre. Pois é, mas eu tento, né? Eu tento fazer alguma coisa. Uma pergunta Eu aqui bem sei. interessante do Willis é o seguinte, ele está perguntando aqui sobre as espécies exóticas. Elas são suprimidas durante o processo de replantio? Então, a ideia é essa. A ideia é que elas sejam retiradas, né? Então, assim, o pessoal usa muito a algaroba, né? Por exemplo, para fazer móveis em casa, para lenha, enfim, eles usam para estaca mesmo de secas, né? Das áreas deles lá. Então, a ideia é retirar esse material, né? Essas espécies exóticas, retirar da localidade onde a gente está fazendo o plantio, né? E suprimir mesmo, porque é invasora, realmente é uma praga, né? Ela não é interessante para a área, né? E aí eu ia até, enfim, comentar que para a gente selecionar essas áreas também foi uma coisa que também não foi, a gente teve que levantar alguns critérios, né? E dentre esses critérios que a gente escolheu, foi principalmente essa questão do acesso à água, porque infelizmente as áreas às vezes do semiárido que você está ali muito sofrida, né, em processo de desertificação, mas para você reverter sem água é muito, muito complicado. Com água a gente já está achando dificuldade, porque assim, obviamente que está na legislação, né? A prioridade do uso da água é você dessedentação das pessoas, dessedentação animal, então assim, tem as prioridades, né? E a recuperação de áreas vai ficar lá por último. Então, assim, existem alguns critérios que a gente utilizou mesmo assim para essas localidades, às vezes, e as tratativas também com as pessoas, né? Às vezes as pessoas não querem, então não adianta, às vezes, e o projeto tem tempo, então você não tem muito tempo para estar argumentando com as pessoas. É bem assim, um pouco delicado, né? Então é um trabalho de formiga, bater na porta mesmo e rezar para que a pessoa receba você e aceite. Pois é, até pergunta, isso casa com a pergunta aqui do Willis. Ele pergunta aqui no caso que as atividades de EA são realizadas com quais atores da comunidade? No caso, você já colocou que inicialmente são os professores, né? Mas tem outros nesse primeiro momento, teve, no caso? Eu fiquei assim, ela pegou até aqui, não sei. Eu acho que tem alguém com o microfone Maria aberto. dos Prazeres. Bom, sobre as pessoas, né? Os autores que são envolvidos, né? Nós priorizamos os professores, como eu falei, né? Por causa exatamente foi um trabalho mesmo, assim, para uma oficina mesmo, para repassar um pouco do nosso conhecimento e ouvir eles também, né? E também pensando nessa possibilidade de atuarem como agentes multiplicadores, né? Do que a gente está trabalhando, falar da questão do projeto, para quando nós formos no segundo momento do plantio, eles retomarem a pauta, né? O que foi repassado para os alunos, e a gente possa ir para campo para convidar os alunos a participar, né? Das escolas próximas dessas áreas para participar. Além disso, fundamental foi a parceria com as prefeituras, né? As prefeituras também se disponibilizaram a nos ajudar no sentido de mandar o pessoal da Secretaria da Educação, né? Porque sem um vínculo com a prefeitura fica muito difícil, então você precisa conversar com a prefeitura para a prefeitura convocar, né, os secretários e os professores, então a gente precisou realmente, de fato, do
do pessoal. E aí isso foi feito, foi muito bacana. E aí, não só a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria de Meio Ambiente, né, desses municípios também participaram, porque também são secretarias que são importantes, né, e cruciais, né, importante que eles conheçam o trabalho, que saibam que a gente está trabalhando na localidade. E aí, todos os municípios, assim, eles aderiram bem, os 3 municípios que a gente trabalhou, menos a EAJ. A EAJ, de fato, a gente não teve contato com a prefeitura de lá, de Macaíba, mas a gente teve contato com o pessoal da escola agrícola, né? Porque é uma área que é uma área mais controlada, né? Além disso, a gente também pensou nessa, né? Quando a gente chegou mais próximo aqui do baixo custo do Rio, que a gente queria selecionar áreas para trabalhar, a gente se deparou também com a questão da violência, né? A gente precisava de uma área fechada, que Macaíba é perigoso, né? A gente sabe. São Gonçalo também tem áreas muito interessantes para trabalhar lá. Lá tem muita extração de areia do leito do rio. Então, você tem muitos bancos de areia, tem muitos processos de degradação nessa região. Mas, assim, a gente precisava de uma área controlada, né? Que a gente pudesse trabalhar com segurança, né? Afinal de contas, a gente estava levando os alunos. E, assim, existem também áreas próximas aos viveiros também, processo de degradação lá em Macaíba. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado na hora que você vai recuperar uma área. Então, assim, não é só chegar e vamos recuperar, não. É um pouquinho mais trabalhoso. Mas não impossível. Realmente. É por isso, eu sempre falo, em tudo tem que ter planejamento. Então, assim, planejamento e contatos, né? Porque aí, se tem um apoio de uma prefeitura, faz toda uma diferença. Com certeza. A Dayana, se eu não estou enganado, ela levantou a mãozinha, depois abaixou. Tem alguma pergunta, Dayana? Enquanto a Dayana está... Pronto, pode falar. É só clicar aí no microfonezinho que tem. Bom, enquanto a Dayana está colocando ali o microfone dela para funcionar, só para dizer que nós temos aqui pessoas da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Então, assim, você está sendo assistida aqui quase do Nordeste todo. Eita! Que bom! Coisa boa, né? Eu queria falar sobre... Você falou da aguaroba, né? Que retira muita água do solo. E que tipo de árvore seria melhor para plantar? Para que conservasse essa água no solo? As espécies, né? Sim. Então, Maria, o ideal mesmo é que sejam espécies nativas, né? Espécies nativas da região, né? Então, quanto mais próximo do ambiente que você tá trabalhando, né? Você está trabalhando com a caatinga, o ideal é que você utilize espécies nativas próprias da região para poder restabelecer esse ambiente. Especificamente, plantas que podem. Porque, na verdade, a planta ela retira água, né? Só que algumas elas retiram mais, né? Então, a partir do momento que você introduz as espécies nativas da região, que você conserva aquela serrapilheira que é aquela camada superficial, que você tem um solo mais saudável, consequentemente, você vai ter um maior enriquecimento da umidade do solo, né, da atividade vegetal, atividade biológica do solo. Então, tudo isso vai fazer com que eu retenha por um pouco mais de tempo, né, porque a gente sabe que a taxa de evaporação do semiárido é muito alta, mas que a gente retenha um pouco mais essa umidade do solo. Sim. E outra coisa, sobre essas leis que você falou. Está sendo gravada, tá, essa palestra hoje? Tá sendo gravado sim. Essas Deixa leis... só uma coisa que é rapidinho, Maria, antes da segunda questão. Tipos de árvore que você... Tem algumas árvores que você pode estar plantando, tá? Nativas da caatinga, que é interessante. A aroeira, você tem aí também, no caso, a catingueira, mulungu, tá? Só para você ter uma ideia, tem algumas árvores que você pode plantar. Agora, o Ni não, tá? A professora Joyce, ela não citou o Ni aqui, mas o Ni, ela é uma planta lembrado. exótica, tá? Ela é Não é invasora. Então, bom. assim, o Ni não.
Uhum. Também não é bom. Sim. Pode continuar. Sobre Perdão. essas leis, assim, elas estão sendo implantadas, né, em alguns cantos, né, como é que se diz? Você falou aí, você vai num terreno lá e conversa com um proprietário para reservar aquela nascente e tal. Aí, porque na cidade do interior, assim, também não existe, assim, alguém que venha implantar essa lei aqui, porque aqui onde eu moro, bem pertinho tem um rio, e as pessoas aqui, a gente ainda conseguia andar antigamente na beira do rio, agora não, o pessoal pegou o quintal e estendeu para dentro do rio, estão criando porcos, entendeu? E aí, quando o rio enche, aí o pessoal diz assim, o rio entrou no chiqueiro, eu digo, não entrou no chiqueiro, você que botou o chiqueiro dentro do rio. Ainda tem isso, né, Maria? É. Às vezes as pessoas têm um crescimento desordenado, né, muito grande nas cidades Isso. de um modo geral do Brasil, né? Então Mas a gente já você conseguia andar na beira do rio, agora ninguém consegue mais não, porque tá os quintal do povo lá. as pessoas acabam invadindo essas áreas, né? E aí a consequência disso resulta na retirada de vegetação e quando ocorre uma enchente, né? Uma cheia, né? Acaba que essa água pode sim vir a invadir, né? Essas casas. Então, assim, a prefeitura, juntamente enfim, com a, as secretarias, né, secretarias de meio ambiente, enfim, as secretarias de um modo geral, elas têm que ficar atentas, sim, a isso. Né, as cidades que, enfim, tem um número um pouco maior, acho que eu não lembro muito bem a quantidade, mas que já tem plano diretor, né? Cidades que têm plano diretor é importante porque ela vai acabar mostrando as áreas que elas podem ou não edificar. Então, assim, quando você não tem realmente, de fato, existe a legislação, de fato, existe uma legislação federal. O município também ele pode gerar sua própria lei, ser mais restritivo, né? Mas, assim, enquanto você não tem uma fiscalização, né? Um processo de fiscalização dentro do seu município, então isso se torna um pouco mais complicado e pode, sim, colocar vidas em risco, né? No caso de você habitar essas áreas são extremamente perigoso, né? E além disso, ainda tem um agravante. Às vezes, muitas das vezes, você falou que tem pocilgas, né? Que é a criação de porcos próximo ao leito do rio. E muitas vezes esse rio pode ser também um manancial da cidade, né? Que abastece a cidade. Então, assim, é mais uma vez um item, um elemento a ser considerado, né? Isso não pode acontecer. Existe uma legislação, né, que é o que existe em muitas cidades aqui, eu acredito que o Rio Grande do Norte inteiro já tem o Plano Municipal de Saneamento Básico, que pelo menos deveria ter, né, que é exatamente para controlar isso nos municípios, né, para ter uma legislação, para ordenar o município a não fazer esse tipo, nem permitir tamanha essa forma de habitação, de ocupação mesmo nessas margens do rio. E mais ainda poluindo, né? É agravante, é sério isso. Pronto, nós estamos numa época de política, né? Aí, então, se um exemplo, um proprietário de terra que vota num certo candidato, se aquele candidato chega lá contando a ele que ele tem que preservar aquela área lá, tudo, ele vai aceitar numa boa. Mas se for da oposição dele, ele já não vai aceitar, já vai achar que entendeu? Aí, no caso desse negócio, se o gestor da cidade for empatar essas pessoas com essas possíveis e tal, já vão achar também que é questão política, entendeu? Aí, então, por mais que o gestor queira fazer alguma coisa, às vezes não faz para não envolver, para não perder votos, essas coisas assim. Então, é uma situação um pouco crítica. Tem isso também, né, Maria? Isso aí não, você cidade está falando. pequena, você mora em Natal aí, não sei onde é que você... Mas vocês conhecem bem Não, como é mas esse eu problema. a gente tem conhecimento, né, Rômulo? A gente sabe É, como isso é muito comum nos municípios é, mesmo, sabe, Maria? Isso é muito comum. é. E assim, aí é que tá, né? Infelizmente, tudo na nossa vida é política, né? Não tem É, jeito, as pessoas são movidas à política, e quando você vai para essa política dos municípios mesmo, é complicado mesmo. E aí é a questão de diálogo, é a questão, mais uma vez, da educação ambiental, do papel do professor, de conscientizar, de mostrar que, de fato, isso não é interessante, não é uma prática sustentável.
que futuramente isso vai prejudicar, sim, a comunidade como um todo. E lembrando que o rio ele é um sistema ambiental. Então, se você está interferindo aqui, a montante, no início do rio, na nascente, com certeza quem está lá jusante, quem está no final do rio, ele vai sofrer, né? Ele vai receber esse ônus, né? Esse problema. A pessoa veja aqui e diz assim, tem um ponto turístico aqui nessa cidade. Bom, um ponto turístico poderia ter o rio, né? Mas ele está vivendo uma situação que a gente chega lá perto, é o mau cheiro. Aí a gente não sente nem bem ficar próximo a ele. Então, uma pena, né? É verdade. Não, só isso mesmo. Por enquanto, só isso mesmo. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigado pela participação, Maria. A Dayana está com problema no microfone. Dayana, tem um círculozinho com o desenho do microfone no meio e tem um círculozinho com uma setinha branca. Clica nele e verifica se você modificando o tipo de microfone lá, você consegue falar. Porque eu acho que deve ser isso. Enfim, tem o círculo, como eu falei, né? Com o íconezinho lá do microfone. Ela mandou uma mensagem de texto. Eu vi aqui que ela acabou de mandar. Bom, mas aqui, rapidinho, o Willis colocou aqui, né, que ele não sabe se ele perdeu o início da apresentação. Então, diante das metas estabelecidas, qual o percentual de execução global dessas metas? Vocês têm, né? Já então, certo. Nós estamos praticamente na meta 4, que é a meta de recuperação ambiental, propriamente dita, né, a meta de recuperação do projeto, e as demais metas praticamente a gente já liquidou, né, que são 7 metas, Willis, professor Willis, né, são 7 metas do projeto, e essa de recuperação ambiental, ela ela é a mais difícil mesmo, porque é o coração do projeto, né, é essa mesmo, que é exatamente a parte do plantio, a parte do cercamento, das compras dos materiais. Então, tudo isso é muito burocrático, leva um tempo, né, por causa da universidade. E aí, eu diria que a gente já está com 70% desse projeto, já em processo de execução mesmo, né? Então, seria a meta de recuperação e a meta de monitoramento das áreas, né, que vai ser posterior. Após a recuperação, a gente faz esse monitoramento. Outra coisa que eu queria falar, eu já coloquei em alguns trabalhos que eu fiz, sobre que a população, ela, às vezes, só gosta mais de participar de uma coisa quando elas são beneficiadas de outra maneira. Entendeu? Então, deveria haver algum tipo de projeto assim, que as pessoas assim, se você vir descartar seu lixo, que eu digo assim, o lixo assim, embalagens, né, de produto de limpeza, de coisas que der para reciclar. Se você vier descartar aqui, você vai ganhar ponto, você vai ter um desconto em alguma coisa, talvez até a pessoa se importasse mais, porque eles iam ter um benefício financeiro, né? Porque eu vejo que muita gente só se empolga com alguma coisa quando eles têm um retorno. Que eles nem se tocam, que fazendo isso, eles vão ter um retorno, sim, muito melhor, né? Que é um ambiente saudável, né? Mas eles não têm entendimento disso. Então, deveria ter algum tipo de projeto assim, porque para ver se a gente amenizar mais a situação, né? Do nosso... Sim, você tem razão. Inclusive, o nosso projeto, tem um dos orientandos que ele terminou o mestrado agora, e ele fez um cálculo para pagamento de serviços ambientais, de áreas de produtores que preservassem essas áreas. Eu não vou lhe dar mais detalhes, porque eu realmente não lembro muito bem, não cheguei a ler a dissertação dele, mas ele deixou uns cálculos, como poderia ser feito esses cálculos, e assim, pode virar, sim, uma proposta de lei para quem, de repente, conservar as nascentes ou os solos da propriedade, receber um incentivo para isso, né? Como acontece lá em Minas Gerais, com um projeto de plantadores de água. E na legislação informa, né, que pode ser fomentado isso de fato, né? O Código Florestal ele fala nisso. Então é uma ótima colocação, viu, Maria? Obrigada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, esses trabalhos de educação ambiental que a gente tem com crianças, adolescentes, isso aí é para uma nova geração. Então, assim, a gente já sabe que essa nova geração ela vai agir já com uma consciência
já diferenciada a respeito do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente. Mas, lógico, a gente não pode deixar também de trabalhar com os mais velhos. E é por isso que, como a gente falou antes, né, como eu até citei antes, tem estratégias diferenciadas para cada faixa etária. E aí também ações que devem ser tomadas. Tipo, vou tirar um exemplo de João Pessoa, tá? Mas aí é um caso diferenciado. Em João Pessoa, para as pessoas respeitarem as faixas de pedestre, houve um processo de educação ambiental via televisão e redes sociais. Então, no comerciais, era o tempo todo. Comercial mostrando o rapaz colocando o braço para pedir parada para poder passar na faixa de pedestre. Hoje, se você vai em João Pessoa, muita gente ela vai parar na faixa de... Só em você parar do lado da faixa de pedestre, o carro já vai parar. Lógico, vai ter aqueles que vão passar, mas você fazendo o sinal pedindo parada, eles vão parar. Então, isso é uma questão que eles investiram muito na questão da educação ambiental, da educação ambiental informal ali, para mostrar para pessoas, olha, é importante que vocês parem para poder o pedestre passar, porque senão ele não vai conseguir passar. Então, é um processo de repetição e que também depois vira cotidiano. Mesma coisa é do cinto de segurança. Hoje em dia, todo mundo usa. Então, é aquela coisa, né? É um processo. E às vezes assim, tem gente que os pais são tão desinformados das coisas, às vezes uma certa ignorância, que às vezes quando o filho chega contando uma coisa em casa, eles ignoram, criticam, entendeu? Aquela criança ela não sabe nem o que fazer. E na escola aprende uma coisa, chega em casa o pai fala outra, os pais falam outra, né? E eu digo porque eu já presenciei coisas desse tipo assim, e a gente vê que é difícil. Não, mas realmente, de fato, acontece, né? Tem realidades e realidades. Então, assim, que a gente pode entender que essa criança, ela já tem uma noção diferenciada do que é preservar o meio ambiente. Então, assim, ela já vai levar isso aí para sua vida. Esperamos que ela leve isso para sua vida adulta. Né? Então, justamente, mesmo tendo esse exemplo em casa, mas que a gente sabe que ele vai estar tendo contato com outras pessoas que pensam igual a ele, e que, de certa forma, vão estar aí disseminando, multiplicando aí esse pensamento. É um assunto que tem que ser bem trabalhado mesmo, viu? Para conscientizar. Na especialização agora da educação ambiental, próximo módulo, a turma vai ter aí a disciplina de TEA, né, que é Técnicas de Educação Ambiental. A turma de Gestão Ambiental já teve essa disciplina recentemente, se não estou enganado. Pois é, foi com a professora Daiana? Isso mesmo, Daiane. Exato. E aí, na especialização, o pessoal vai ter aí com o professor Willis, que está aqui conosco. Legal. Pois é. E aí, vamos lá. Aqui, a Daiana colocou aqui o seguinte: Joyce, a minha monografia da graduação foi sobre o encerramento do lixão no município que eu moro. Além disso, eu fiz uma análise do plano de recuperação de área degradada, o PRAD, e aí ela botou aqui, é importante recuperar os lixões. Alguns pontos que você falou sobre a ação do PRAD, do PRAD, enfim, como queiram chamar, tem gente que chama a sigla normal, desde isolamento da área, recuperação e reflorestamento, houve um avanço nas ações executadas no município na área de estudo. De fato, há muito investimento e é importante o monitoramento da área. Outro ponto é que o órgão ambiental demora a responder. No caso da Paraíba, é a SUDEMA. Era isso, parabenizo pela excelente explanação e pelo projeto. Obrigado. Bacana, viu? Bacana mesmo a monografia, deve ser muito interessante, porque é previsto, né, a recuperação dessas áreas de lixão. E aí, outro fator só que eu vou destacar é a questão dos gases, né? Porque como você tem muita matéria orgânica em processo de decomposição nessas áreas, são áreas bem delicadas, porque de contaminação mesmo, né? De recuperação. E aí, e devem ser recuperadas, mas o risco também de explosões, se isso não for muito bem dimensionado, né? Se não for muito bem cuidado. E eu vou até destacar um exemplo fora, né? Eu tenho uma amiga, na verdade, que ela trabalha com recuperação de solos, né? Com limpeza de solos, né? E basicamente ela faz esse mapeamento de solos, de aquecedores que antigamente era usado com combustível fóssil, né? Com diesel.
E aí acaba que a legislação do país que ela mora proíbe, né, pune, né, a pessoa que usou esse tipo de aquecedor e que poluiu o solo. Então, ela trabalha numa empresa que ela faz a limpeza, né, desse solo, a remoção, né, do material. Então, eles fazem perfilagem, fazem perfil do solo, com sondagem. Então, assim, e lá eles têm a consciência de que precisam contratar uma empresa para limpar, para saber se está sujo e para limpar aquela determinada área, né? Então, assim, outra realidade, né? É diferente da nossa realidade, né? Então, a pessoa que é proprietária da terra, né, a gente, e está na nossa legislação, a gente tem responsabilidade por aquilo ali, e se poluir, você vai ter que limpar. E lá é assim. Aqui, em teoria, deveria ser assim, mas a gente sabe que não é assim. Deixa eu dizer uma coisa aqui rapidinho. A gente tem muito pensamento de que fora do Brasil, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, as coisas funcionam muito bem, né? As pessoas têm um pensamento ambiental fantástico, que eles se preocupam, e não é bem assim. Então, assim, eu digo por experiência própria, né? Agora, experiência da França, no caso, que as pessoas aqui, normalmente, elas não têm, elas até sabem que o resíduo deve ser triado, por exemplo, elas sabem sobre a questão da poluição dos carros, mas se uma rua fecha para poder dar lugar à calçada e às ciclovias, elas vão chiar do mesmo jeito que a gente faz. Se tem os coletores de triagem de resíduos, eles não vão colocar os resíduos da forma correta. Pelo menos a maioria coloca, mas uma boa parte ainda não coloca. Então fica tudo misturado. Então aqueles que fizeram, de certa forma, vai ter uma perda ali, porque você vai ter uma mistura de resíduos que eram resíduos secos para reciclagem, com resíduos que estão, de certa forma, contaminados, que a gente fala com matéria orgânica. E aí, em vez disso ir para um centro de triagem, vai para onde? Vai para incineração. Que é uma saída que eles arrumaram para poder não ter os aterros sanitários como a gente tem no Brasil, né? Então, assim, é só para mostrar para vocês que existem o ser humano em si, a coletividade, o social, é muito complexo. Então, sempre vai ter pessoas que vão seguir, vão tentar fazer o máximo de si para poder preservar uma nascente, que é o caso aqui que a gente está colocando, a bacia hidrográfica, para fazer a triagem do resíduo. Mas, infelizmente, vai ter outras pessoas que não vai ter essa preocupação, né? E quando a gente fala da realidade do Brasil, onde a gente tem aqui pessoas que não tem nem o que comer direito durante o dia, é muito difícil você exigir para essa pessoa que ela não desmate ali, que ela não derrube uma árvore, que ela... É muito difícil você obrigá-la a seguir, né, essa cartilha, esse protocolo do ambientamento correto. Então, assim, a gente primeiro tem que fazer o quê? Rio, né? Exato, que ela não desmate, que ela não vá plantar no leito do rio, ou que ela não vá caçar uma espécie que para a gente é uma espécie em extinção, porque para ela é sobrevivência. Né? Então, assim, é sempre importante, além de tudo isso, a gente ver o lado social, como a professora Joyce falou. Né? Ela abordou bem isso aí, ela disse que tem essa questão das famílias também, que tem essa questão de conversar, como foi o caso do senhorzinho lá que estava ainda, como é que posso dizer assim, bronco ali, né, na questão de aceitar, né, relutando. Mas no final ela aceitou, e isso porque ele teve uma pessoa de confiança que foi lá e conversou com ele, mostrou também o que é isso. Então, assim, não é simples, não é fácil. Estamos todos aqui no mesmo barco em querer que as pessoas, elas, como profissionais da área do meio ambiente, tá? Que vocês também estão se formando, ou alguns já são, mas assim, estamos no mesmo barco de fazer com que as pessoas consigam pensar um pouco mais e refletir sobre suas ações, né? Eu evito muito, assim, comprar coisas que eu não necessite. Então, tipo, eu tenho minhas roupas, quando eu vejo que realmente tá aqui não está dando certo, eu tenho que comprar algumas outras, mas enquanto tá ali, tô conseguindo, tá durando, rasgou aqui, mas dá para fazer uns pontos. Não estou dizendo que as pessoas têm que fazer igual a mim, não, tá? Eu estou dizendo assim, isso é meu exemplo,
Mas, assim, cada um fazendo sua parte, de certa forma, a gente se ajuda, né? Uma andorinha só não faz verão. Enfim, eu acho que era isso. A Dayana está escrevendo alguma coisa ali, mas eu vou colocar aqui a palavra para a professora Joyce para finalizar também. A gente está chegando aqui já. O professor Willis, fica à vontade também. Então vamos fazer o seguinte: eu deixo o Joyce para o final e o Willis fica à vontade para falar. Rômulo, boa noite. Quando eu vi você dizer, já indo para o final, eu falei, agora é que é a hora de eu levantar a mão. Porque essa fala que eu queria fazer é uma fala realmente, não é de encerramento, quem vai encerrar é, evidentemente, a pessoa mais importante dessa noite, que é a professora Joyce. Eu assisti atentamente a apresentação e todos os comentários e fiz as minhas perguntas, que são perguntas, evidentemente, para aprendizado, né? Mas eu queria fazer um registro aqui para vocês dois e para todos os alunos que estão nos escutando nessa noite. Hoje à tarde eu participei de uma banca de conclusão de curso de uma aluna apenada, presa, né, cumprindo pena num presídio. Não vou entrar em detalhes, mas enfim. E o Rômulo é o coordenador, enfim, dessa banca. E agora de noite, a convite dele mandou lá para todo mundo e eu participei, falei, vou assistir essa apresentação. E aí, professora Joyce, eu tomei, evidentemente, a liberdade com a permissão que está lá colocado no link de acessar o seu currículo, né? E verifiquei que a senhora foi ex-aluna nossa do Instituto Federal, Muito orgulho. técnica em mineração e geologia. E aí eu fiz questão de fazer essa fala, depois que o sujeito fica, como eu digo sempre, um sujeito sexagenário, como eu estou, eu acho que fica mais sentimental. Para dizer que eu fico muito feliz de ver pessoas como a senhora e como Monsieur Romulo, gostou, Romulo, da minha pronúncia do francês? Estarem se colocando como, embora não servidores do Instituto Federal, mas estarem trabalhando para o Instituto Federal numa outra condição. E eu desejo aqui, de forma muito, muito afetuosa mesmo, né, como eu falei para Rômulo hoje de tarde, depois de 40 anos, quase 41, que eu completarei o ano que vem como professor, vou me aposentar. E a minha expectativa é que pessoas como o Rômulo, que eu tenho um carinho, um apreço enorme, e agora a senhora, pela sua forma de explanar as coisas, pela sua capacidade didática extremamente bem apresentada, que vocês um dia possam ser professores do nosso Instituto Federal e dar continuidade a esse trabalho belíssimo, de mais de 115 anos, salvo engano, que nós já temos de Instituto Federal. Então, Romulo, me perdoe, eu fiz questão de entrar aqui só para fazer essa fala, assim, com um vídeo, inclusive para ficar registrado, da minha grande alegria como professor, ex-aluno do Instituto Federal, eu fui aluno da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, no século passado, né? Não tão jovem quanto a professora Joyce, obviamente, mas fico muito feliz de tê-los como colegas de trabalho e, quiçá, um dia vocês, professores efetivos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Era isso que eu queria deixar como registro. E aos estudantes, que vocês tiveram hoje uma aula magnífica, magnânima. Parabéns, professora Joyce. Parabéns, meu amigo Rômulo. E muito sucesso a todos nós. Era isso. Vou encerrar aqui a minha fala. Hoje eu fico muito, muito feliz, viu, com a sua fala, professor. Nossa, Ficamos. que orgulho, né? Que honra, né? Vindo do senhor, meu Deus. Que a gente tenta fazer o melhor, né, Rômulo? A gente tenta dar o nosso melhor aqui. E quando o Rômulo me convidou, é,
eu fiquei meio assim, porque caramba, eu tô com tanta coisa para fazer e eu, meu Deus, como é que eu vou fazer? Rômulo, pelo amor de Deus, dá para ser dia 30. Ele, não, tem que ser esse mês, tem que ser esse mês. Eu disse, Rômulo, tem que ser depois do dia 29, porque eu vou ter uma palestra. Nanana. E aí eu fui falando, aí ele, não, Joyce, tem que ser esse mês, no final do mês. Aí eu, tá bom, Rômulo, eu por você, pelo IF, porque realmente o IF, eu tenho um carinho muito grande pelo IF, eu acho que quem passa por essa instituição é um privilegiado, assim, porque eu devo muitos anos bons que eu passei aí, tanto como aluna, como também como profissional, né, juntamente com a professora Narla, com o Rômulo, e com toda a equipe, né, da educação ambiental e geografia de saneado, né, da especialização. Então, eu sou muito feliz em fazer parte dessa história aí do IFRN, né, é a minha tenho muito orgulho disso, sabe, professor? E se eu falando isso aí, nossa, me deixa muito, muito orgulhosa, muito satisfeita. Muito obrigada. Eu realmente também só tenho que agradecer. Não é a primeira vez que ele faz isso, que ele fala isso para mim. É assim, eu fico muito grato pelas palavras e eu adoraria. Passei um tempo como professor substituto, estamos aqui no Zona Leste e quem sabe um dia, né? Amanhã, pois é. Mas, pessoal, nesse momento a gente vai finalizando por aqui, tá? Eu agradeço demais a participação de vocês, também o tempo de vocês para estarem aqui assistindo. Já aviso também para o pessoal que está na especialização de Educação Ambiental e Geografia de Semiárido, a professora Joyce vai estar também como orientadora, tá? Então, vocês aí, quem achar interessante o tema, olha! Então, assim, ela vai estar lá no grupo dos professores, então, quem sabe aí, vocês já vão sondando aí os Não tenho professores, nem direito de conteúdos dizer que também. não quero, né, Rômulo? Você Pois já é, disse ó, que Daiana já disse assim, ó, ela eu já vai tinha... estar. Mas calma, Dani, que a gente ainda tem aí 2 módulos, tá? E você ainda vai conhecer a sua xará no módulo de saneamento, na disciplina de saneamento ambiental. Então, assim, Que é muito bom, inclusive. muita coisa ainda tá para vir. E eu agradeço demais, Joyce, pela sua disponibilidade. Como ela disse aqui, eu entendo que ela está na correria, tem relatório para entregar, tudo do projeto. E eu estava falando para ela, mas é porque vai fechar o módulo 3 e o conteúdo casa com o módulo 3, que são as disciplinas do módulo 3. Então, a gente vai ter aí o módulo 4 vindo também, vai ter outras palestras no módulo 4, a gente vai ter economia circular, a gente vai ter também a parte de saneamento rural. Então, vai ser bem bacana. Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade e você sabe que você também pode contar comigo quando precisar. Eu sei sim, e eu agradeço também a confiança, né, que você tem em mim. Bom, pessoal, então, boa noite a todos e a todas. Nos vemos com os alunos da especialização, nos vemos aí nas próximas semanas com o próximo módulo. E os alunos de gestão ambiental, provavelmente, semestre que vem. Então, assim, coisas vão acontecer por aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, boa Tchau, boa noite. noite, gente. Tudo de bom. Beijo, Rômulo. Tchau, professor Tchau, Willis. beijo. Tchau, Joyce. Tchau, Rômulo. Foi uma grande alegria